Fala, gente boa! Seja bem-vindo ao primeiro episódio, ao episódio 1 do programa Dias Incríveis a 2. Nesse programa, eu ensino casais a viverem dias incríveis no casamento. Eu sou Marcelo Jovenardi, eu sou pastor, terapeuta e mentor de casais, e o tema desse primeiro episódio desse nosso programa é: qual é a chave principal para você viver dias incríveis no casamento? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer o que são dias incríveis, né? A gente tem os dias comuns, a gente tem dias que não são bons e a gente tem dias que são incríveis. Mas dias incríveis, eles são diferentes para cada tipo de pessoa, não é verdade? Tem, por exemplo, uma pessoa que está bem de saúde, ela pode fazer várias coisas, mas uma pessoa que está, com a saúde debilitada, ela pode desejar fazer alguma coisa, e se ela fizer alguma coisa, às vezes uma caminhada, às vezes voltar a fazer uma atividade física, às vezes fazer algo diferente, já é incrível para ela. Às vezes, quando a gente está falando aqui sobre casais, né? Se você pensar sobre casamento, então, tem casais que estão passando por momentos de muita dificuldade, de crise, de luta, de desentendimento, de brigas frequentes, constantes. Então, às vezes, para eles, ter um momento de paz e uma conversa saudável, madura, adulta, pode ser um dia incrível. Às vezes, para um casal que está vivendo muito bem, às vezes, para eles, tem algo que pode ser incrível. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo muito bem, mas de repente ela diz assim: Puxa, eu queria fazer uma determinada viagem, e aquilo é um momento incrível. Eu queria sair para jantar, isso pode ser um momento incrível. Eu queria ler a Bíblia junto ou orar com o meu marido, com a minha esposa, isso pode ser um momento incrível. Então, a primeira coisa que você precisa estabelecer é o que são dias incríveis para você. O que são dias incríveis na sua realidade atual? Os dias incríveis, eles vão mudando, porque muitas vezes quando a gente vai usando, né, no dia a dia, a rotina, a gente vai tendo os hábitos, as atitudes, a nossa maneira de agir no dia a dia e ela é frequente. Isso pode cair um pouco no comum e perder um pouco daquilo que é o incrível, o extraordinário, né? Então a gente primeiro precisa estabelecer o que é dias incríveis. E aí eu quero dar três definições para você ter isso em mente. Dias incríveis são aqueles momentos que rompem a rotina, que saem da rotina. São aquelas experiências intencionais que você foge da monotonia, do automático e que trazem leveza, novidade, inspiração, mesmo que isso seja algo simples. Pode ser, às vezes, um momento de ir jantar num lugar super especial, talvez até que seja caro, mas às vezes um dia incrível pode ser romper a rotina e fazer uma caminhada junto a dois. Por exemplo, eu moro aqui perto da praia, você fazer uma caminhada no calçadão da praia ao entardecer, de mãos dadas, sem a preocupação com o celular, sem a preocupação naquele momento com os filhos, ou até com os filhos juntos também, mas ter um momento incrível ali de presença plena, de tempo de qualidade, de atenção mútua, de conexão entre os dois. Então, momentos que rompem a rotina são momentos incríveis, dias incríveis. Mas um segundo aspecto também de dias incríveis são experiências que reforçam a parceria. É aquele tipo de atividade onde o casal sente que está no mesmo time, que os dois jogam juntos, que eles estão colaborando para algo bom e maior. Como eles definem e buscam alcançar objetivos e superar desafios juntos, não um contra o outro. Quando a gente está num momento de desentendimento como casal, e a gente não pode, não necessariamente precisa concordar 100% com tudo, mas a gente não pode ser adversário dentro do casamento. A gente não pode ter o cônjuge como nosso adversário, como alguém contra quem a gente luta. Quando a gente reforça experiências de parceria, pode ser coisa simples, pode ser cooperando os dois na limpeza e arrumação da casa,
Pode ser os dois trabalhando juntos para um alvo financeiro, um desejo que vocês têm. Pode ser os dois trabalhando juntos na organização e cooperação financeira para organizar uma viagem dos sonhos e ter um momento incrível como casal ou como família. Então, você tem como dias incríveis reforçar a parceria, trabalhar junto um com o outro. Esses dias se tornam dias incríveis. E aí tem um terceiro aspecto, que dias incríveis são aqueles que produzem, que geram memórias positivas em nós. São aqueles dias que ficam marcados como momentos de felicidade, aqueles momentos de alegria, de fortalecimento, né? Aqueles momentos que fortalecem o vínculo e que geram na gente um estoque emocional ou um saldo positivo na nossa conta emocional para quando a gente enfrenta desafios. Esse princípio da conta emocional, né, é como a conta bancária. Você tem depósitos e você tem saques. Quanto mais você deposita e menos você saca, mais positivo fica. E na questão emocional, você tem os depósitos como esses dias incríveis, sendo depósitos positivos na sua conta emocional. E você tem os saques nos dias que você não coopera, nos dias que você bate de frente, nos dias que você fala mais alto, nos dias que você não fala nada, nos dias que você não coopera, nos dias que você não cumpre com a sua palavra. Então aí você tem um saque. Então, os dias incríveis eles têm, de uma maneira geral, esses três aspectos: ou rompem a rotina, ou reforçam a parceria, ou criam, geram momentos, memórias positivas na nossa mente. Bom, de uma linha geral, dias incríveis são aqueles dias que fogem ao comum, mas não necessariamente fogem ao padrão do comum, mas eles estabelecem um novo nível para nós. E eu quero dizer para você o seguinte, porque quando eu falo aqui sobre dias incríveis, muitas vezes esses dias incríveis eles não acontecem. A diferença entre os dias incríveis e os dias comuns, a diferença básica entre eles é o tipo de rotina que você tem. E a palavra rotina, ela carrega em si um aspecto negativo. A palavra rotina, normalmente, ela é carregada de um pensamento de que é algo maçante, chato, repetitivo, e tá tudo bem, isso é um aspecto da rotina. Mas a rotina não é só isso. Você quer ver uma coisa? Eu posso te dizer o seguinte: existe uma pessoa que acorda de manhã, acorda às 5:30 da manhã, ela nem toma café, ela só se veste, escova os dentes, sai para trabalhar, pega um trânsito em direção ao trabalho, leva 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. Ela chega no trabalho, o pessoal com a cara amarrada, fechada, todo mundo ali, né, só concentrado no trabalho, nem conversa. O trabalho é sempre cobrança, parece que você nunca faz nada direito. Você sai para almoçar e às vezes sai sozinho ou sai com outras pessoas que vivem reclamando. E isso, quando você volta para casa, você volta sobrecarregado. Você volta para o meio da sua família e você, às vezes, não tem ânimo, não tem disposição, está super cansado, não coopera com atividades um com o outro dentro de casa, com os filhos. Isso gera uma rotina negativa dentro do casamento. Mas existe uma outra pessoa que ela se permite acordar às 7 da manhã, ela levanta e vai para a varanda, prepara um café e vai para a varanda, senta na mesa junto com o marido, a esposa ou os filhos juntos, e eles ficam na varanda olhando para o mar, vendo o nascer do sol ali, os primeiros raios de sol, né, ali aparecendo ou já aquecendo, batendo na sua varanda, e eles tomam café da manhã. Todo dia eles fazem isso. Eles saem, pegam o carro, levam as crianças para a escola, vão trabalhar, e eles têm prazer naquilo que eles fazem, eles interagem com os colegas de trabalho, eles batem as suas metas, eles voltam para casa doidos para poder ter um momento juntos como casal, um tempo para conversar, um tempo para brincar com os filhos, para fazer as atividades que os filhos têm de dever de casa, poder colocar as crianças para dormir, poder conversar o casal, ter um tempo em família, ter um tempo como casal. Isso é a rotina. E aí você
pode olhar para esses dois e pensar assim: os dois têm rotina, os dois fazem a mesma coisa todo dia, só que um vive rotinas que são maçantes, rotinas que são desagradáveis, e o outro vive uma rotina que é impulsionadora, uma rotina que é fortalecedora para o relacionamento. Então, essa é a diferença entre dias incríveis e dias comuns, entre estabelecer uma rotina de dias incríveis. Às vezes você não pode controlar a hora que você precisa levantar, o trânsito que você vai pegar, o tempo que você vai levar para o trabalho e os seus colegas de trabalho. Mas você pode controlar como você chega em casa. Você pode controlar como você conversa com seu marido ou com sua esposa. Você pode controlar a tua intenção e disposição de fazer o que precisa ser feito dentro de casa, um junto com o outro. Lembra que eu falei? Momentos que reforçam a parceria. Se você está junto e você diz assim, pô, tem muita coisa para fazer, mas eu estou junto contigo. Enquanto você coloca a roupa para lavar, eu vou passar um pano na casa. Enquanto você dá banho nas crianças, eu estou preparando o jantar. Nós vamos sentar junto. Então, enquanto você toma um banho, eu coloco as crianças para dormir. E aí a gente senta e conversa. Você estabelece rotina e o tipo de rotina que você quer. Agora, por que que é importante você estabelecer uma rotina que você tenha dias incríveis no seu casamento? Talvez os dias incríveis não aconteçam todos os dias, ou você não reconheça os dias incríveis. Mas eu quero te trazer um ponto de que você precisa ter na sua mente a consciência, você precisa ter na sua mente a consciência da importância dos dias incríveis no seu casamento. Bom, primeiro, sem os dias incríveis, a sua vida ela vai se tornar automática. E com o tempo, ela vai ficando cada vez mais chata, vazia e sem graça. Talvez você esteja nesse momento, você esteja me ouvindo aqui agora, e você esteja pensando, puxa, está falando exatamente da minha vida. Uma rotina chata, vazia, sem graça. Meu casamento não tem nenhuma novidade, meu casamento não tem uma parceria, eu me sinto sobrecarregado ou sobrecarregada, porque assim, cada um faz algumas atividades, mas cada um, quando você não está numa parceria, você acaba sentindo que você faz demais e o outro faz de menos, porque você não está estabelecendo de fato a divisão de tarefas, você não está equilibrando, você não está conversando sobre isso, e principalmente, você não tem dias incríveis para dar aquele respiro. Agora, tem um outro aspecto ainda, que se você não vive dias incríveis, você pode estar abrindo uma porta, uma brecha para coisas ruins acontecerem no seu casamento. E aí eu estou falando, de fato mesmo, de você ter um afastamento, um distanciamento tão grande que possa talvez levar a um adultério ou até mesmo ao divórcio, que pode criar dentro do seu lar um ambiente que não seja um ambiente favorável ao crescimento de vocês, ao crescimento como casal e ao crescimento dos seus filhos. Então é importante você ter isso em mente, de que dias incríveis são importantes. E eu quero dizer para você também o seguinte: há um impacto grande de ter dias incríveis, né? Eu falei que não ter pode abrir brechas, não ter pode levar o seu casamento a ter um sentimento de que é chato, vazio e sem graça, mas ter dias incríveis gera um impacto no seu casamento. Qual impacto ele gera? Bom, primeiro, ele cria um fortalecimento no relacionamento. O primeiro impacto é que ele fortalece o seu relacionamento. Isso quer dizer o quê? Ele cria uma conexão profunda e momentos de alegria que ajudam a criar um senso de segurança emocional. É um sentimento de que quando você cria os dias incríveis, ele gera esse fortalecimento e renova, como se renovasse o seu compromisso de casamento. Os dias incríveis, eles são uma semente de esperança de que dias melhores ainda virão. Um segundo aspecto dos dias incríveis é que os dias incríveis, ele reativa o amor e o desejo. É impressionante como quando a gente dedica tempo de qualidade,
quando a gente toca, quando a gente se abraça, quando a gente namora, quando a gente tem tempo um para o outro, para investir um no outro, livre das redes sociais, livre de pressão do relógio, do tempo para poder fazer alguma coisa. Os dias incríveis, eles reativam o amor e o desejo. Os dias incríveis, eles revitalizam o relacionamento. Eles resgatam a admiração e o carinho entre os cônjuges. Os dias incríveis, ele desperta em você algo melhor. Talvez ele desperte o que estava adormecido. Talvez ele reacenda uma chama. E se você faz isso com frequência, você mantém a chama acesa. Se você faz isso raramente, talvez a chama está quase se apagando e você tem que dar um gás nela. Em terceiro lugar, os dias incríveis, eles trazem uma leveza e esperança. Eles quebram um ciclo de situações negativas, cansativas, chatas, e eles mostram que é possível voltar a viver momentos felizes e significativos. Quando você investe em ter dias incríveis no seu casamento, você cria essa expectativa, você cria esperança, você volta a viver momentos felizes. Lembra quando você começou o seu relacionamento? Quando você conheceu o seu marido, sua esposa? Aqueles momentos em que você tinha o desejo de encontrar, você tinha a expectativa por uma surpresa do que poderia acontecer. Até nos primeiros dias depois do casamento, quando você chega em casa, eu tinha muito essa expectativa. Depois de casado, eu ficava olhando no relógio, eu costumava trabalhar até muito tarde, o meu trabalho exigia isso. Às vezes eu virava à noite na empresa e minha esposa trabalhava na mesma empresa, então ela também tinha esse hábito. E depois de casado, eu tinha a expectativa de dar 6 horas e ir para casa, porque eu queria estar, apesar de estar o dia inteiro com a minha esposa trabalhando na mesma empresa, eu queria ir para nossa casa, para estar só nós dois juntos na nossa casa. Então, os dias incríveis, eles trazem essa leveza, esperança dos dias que já se passaram, para que você possa reviver e fortalecer o seu relacionamento. Agora, tem um quarto aspecto também. Os dias incríveis, eles melhoram o ambiente familiar. Sabe o que acontece? A gente, como eu falei da conta emocional, né? A gente vai se gastando, se desgastando durante os dias. E os dias incríveis são o combustível que a gente precisa. E quando a gente investe em ter dias incríveis no casamento, a gente melhora o ambiente familiar a ponto de o próprio casal ou os filhos criam uma conexão maior. Você tem dias incríveis como casal, você cria uma conexão conjugal positiva. E isso reflete no ambiente familiar, no aspecto de harmonia e segurança para os seus filhos. Quando você não tem dias incríveis durante muito tempo, isso afeta o seu humor. Sabe, o homem, por exemplo, ele pode, na falta de sexo, muitos dias sem sexo, afeta o humor do homem, afeta o humor da mulher. Muitos dias sem a cooperação um com o outro dentro de casa nas tarefas, muitas vezes as mulheres são mais sobrecarregadas nesse aspecto, isso gera uma desarmonia pela sobrecarga. O ambiente familiar, ele fica em desequilíbrio, e isso é percebido, queira ou não, é percebido pelos seus filhos. A minha esposa tem uma expressão que ela usa há muitos anos, e eu gosto muito disso, porque ela diz assim: as crianças são como esponjas. Elas percebem e absorvem o ambiente. Então, se você cria momentos, gera momentos positivos, dias incríveis como casal, mesmo que seja só como casal, não com a família, não com os filhos. Se você investe como casal, isso gera uma conexão, isso fortalece a sua unidade, fortalece o seu relacionamento, e isso gera coisas positivas dentro do seu lar que alcançam os seus filhos, que absorvem essas coisas positivas. Mas quando você não investe em dias incríveis, quando você não investe em dias incríveis, o seu lar, o ambiente familiar entra em desequilíbrio. O mau humor, o tom de voz,
o jeito de falar se torna um pouco mais agressivo, se torna um pouco mais ríspido, mais duro, mais incisivo. E adivinha o que acontece? Isso está no seu ambiente familiar. E os seus filhos, como esponjas, absorvem também esse aspecto. Então é importante você ter a consciência do que os dias incríveis causam e o que a falta de dias incríveis também pode gerar no seu relacionamento. Mas ainda tem o seguinte: além desse aspecto, você ainda tem outros efeitos colaterais. Além do aspecto positivo, e quanto mais positivo, melhor, quanto mais positivo esses dias incríveis, quanto mais acontecem os dias incríveis, você vai perceber um efeito colateral que é o seguinte: você vai perceber que reduz o número de conflitos. Os conflitos que existem, eles se tornam menos traumáticos, eles se tornam mais brandos, que divergência a gente pode ter, mas como a gente lida com aquilo que a gente pensa de diferente? Então você reduz os conflitos, você cria harmonia e você gera um crescimento, um ambiente de crescimento pessoal, conjugal, você gera um ambiente de crescimento pessoal, conjugal e familiar. Os seus filhos são alcançados. Agora, tem um aspecto que é importante, que a maioria das pessoas, ou onde eu vejo as pessoas errarem, é não investir nos dias incríveis. Eu vejo as pessoas errando em não investir os dias incríveis, por quê? Porque essas pessoas elas estão presas numa rotina maçante e cansativa. É aquela rotina de trabalho, de ganhar dinheiro, de pagar conta, de ir para casa. Segundo aspecto é que as pessoas estão presas nessa rotina por conta de prioridades erradas. Elas colocam o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro em coisas que talvez não agreguem, são fugas, talvez, daquilo que deveriam fazer. Então, muitas vezes a gente tem esse tipo de aspecto, esse tipo de comportamento, de atitude, porque a gente fica esperando que o outro tome uma atitude. E aí as pessoas erram. Elas não criam os dias incríveis porque elas estão presas numa rotina cansativa, porque elas não têm prioridade adequada e porque elas esperam que o outro tome a iniciativa. O homem fica esperando a mulher tomar uma iniciativa. A mulher fica esperando o homem tomar uma iniciativa. E adivinha o que acontece? Fica naquele deixa que eu deixo e aí ninguém faz nada. E aí o casamento vai entrando naquela rotina que eu disse antes, vai virando um relacionamento chato, vazio e sem graça. E aí você vai se distanciando, vai havendo silêncio, vai criando um aspecto dentro do relacionamento que vai te colocando numa espiral negativa, em que uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra, todas negativas e vai te levando para o fundo do poço. E aí, por onde você tem que começar? Bom, qual é a chave, né? Eu disse que eu ia falar qual era a chave para você ter dias incríveis no casamento. A chave, e é o aspecto por onde você deve começar, é pela intencionalidade. Você deve agir com a intenção. Você deve ter o interesse de criar dias incríveis. Eu sei que você pode dizer assim, poxa, Marcelo, mas tem aquela frase, aquele ditado que diz, né, de boas intenções o cemitério está cheio. Muitas boas intenções foram para baixo da terra e não foram realizadas. Ok, é isso mesmo, né? Você precisa ter a intencionalidade e a ação. Você precisa ter a intenção com ação. Você precisa mudar a sua forma, talvez, de falar, tua forma de agir, as tuas prioridades, aquilo que é o mais importante para você. Aonde você investe tempo e dinheiro. Isso é tua prioridade. Isso é algo que é o mais importante para você. É assim que você descobre no que você está priorizando a sua vida hoje. Então, como eu disse antes, né? Um dos aspectos dos dias incríveis é sair da rotina. E às vezes sair da rotina pode ser sair para jantar num restaurante bacana, caro pra caramba. Mas às vezes pode ser simplesmente você ir na esquina comer um churrasquinho com a tua esposa.
Pode ser você ir na pracinha, como tem aqui perto de casa, comer um cachorro-quente, um pastel. Pode ser você sair junto com a tua esposa e levar teu filho no parquinho e ele vai ficar lá brincando no parquinho e vocês dois estão juntos ali, ou de mãos dadas, ou caminhando em volta, ou vendo ele, e ele está observando isso. Isso precisa de intencionalidade. Isso não precisa de muito dinheiro para você comer um churrasquinho, um cachorro-quente, ou ir na pracinha, no parquinho, levar o seu filho para brincar. Sabe? Então você precisa começar pela intencionalidade. E a ação, então, é o quê? Seja gentil. Gentil no falar, gentil no agir. Procure agradar. Você precisa ter essa disposição de agradar. E eu gosto muito de um texto da Bíblia que fala em 1 Coríntios 7, 32 até 34, que, resumindo, ele diz assim: o homem casado se preocupa com as coisas do mundo e em como há de agradar a sua mulher. A mulher casada se preocupa com as coisas deste mundo e em como há de agradar o seu marido. O homem se preocupa em agradar a esposa. A mulher se preocupa em agradar o marido. Se preocupar é ocupar-se previamente, é pensar em como há de agradar, é ter a intenção de agradar e agir para agradar. É pensar o que que ele gosta, o que que ela gosta. O que que eu posso fazer para agradar? O que que eu posso falar para agradar? O que que eu posso trazer para ele ou para ela para agradar? Como eu posso criar um momento que agrade ele ou ela? Você precisa ter isso em mente. Mas para se preocupar em agradar, você precisa ter o interesse de fazer isso. Você precisa ter a chave é intencionalidade. Você precisa ter a intenção de agradar. Se você não tiver a intenção de agradar, você pode fazer de qualquer maneira, você pode trazer a melhor coisa ou a coisa mais cara e isso não vai agradar. Isso não vai agradar. Você pode trazer carro, bolsa, sapato, você pode trazer qualquer coisa que não vai agradar. Vai gerar um breve momento de satisfação, mas isso não vai trazer os dias incríveis, memoráveis, porque você fez simplesmente por fazer alguma coisa. Então você precisa ter a intenção de agradar. Você precisa mesmo que às vezes, sabe aquele negócio assim, ó, deu errado, mas tinha boa intenção, ok, isso serve no começo, tá? Isso serve no começo. Eu vou falar isso num outro episódio. Isso serve no começo porque às vezes você não tem prática. Às vezes você nunca se dedicou a fazer, criar momentos. Você nunca se dedicou a ter tempo de fazer isso. Você nunca pensou em como sair da rotina. Você nunca se preparou ou treinou para poder dividir tarefas, cooperar com tarefas, com certas tarefas dele ou certas tarefas dela. Você não investiu tempo ainda ou não investiu recursos para criar momentos que sejam memoráveis. Então, quando você começa meio desajeitado, como tudo. Se você nunca cozinhou e você começar a cozinhar, você vai ferver o leite, ele vai entornar, você vai fazer alguma coisa e ele vai passar do ponto, um macarrão vai ficar duro ou vai cozinhar demais. Você vai precisar de prática para poder fazer alguma coisa nova. Se você começa na academia, você vai ter dificuldade no primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana, os bracinhos de caranguejo, você não consegue nem esticar de dor no braço, porque você não está habituado a fazer. Mas depois que você faz 3 meses, 6 meses, um ano, 2 anos, você faz com prazer, você faz com desenvoltura, você tem vontade de fazer. Você não vai mais obrigado. Você não vai mais se forçando. Você já vai por prazer. Você já vai porque você quer. Então você precisa ter intencionalidade. Isso é a chave para você realmente ter dias incríveis no seu casamento. São esses dias incríveis que vão fazer você crescer, se desenvolver,
gerar um tempo melhor e maior dentro do seu casamento, vai fazer você criar esse tempo, né, memorável, vai fazer você criar memórias em você, no seu cônjuge, nos seus filhos. Os dias incríveis, eles são fantásticos. Vou te dar só alguns exemplos aqui. Por exemplo, como pastor, a gente fica muito tempo da igreja. E eu tinha, numa época em que nossos filhos eram adolescentes, eu tinha a segunda-feira como o dia de folga. E esse dia de folga era estabelecido na nossa casa como o dia da família. Então, nesse dia da família, a gente ia com as crianças ao cinema e a gente guardava o ticket do cinema, o ingresso do cinema. A gente ia preparar alguma coisa para comer em casa, alguma coisa que as crianças gostavam. A gente ia e preparava eles, usava para treinar eles. Então a gente dizia assim: poxa, a gente vai sair para uma conferência ou a gente vai para um retiro de casais e a gente tem que deixar eles sozinhos. O que que eles vão comer quando a gente estiver fora? Então a gente ensinava a fazer miojo, a fazer uma batata frita, a gente ensinava a preparar o que eles gostavam de comer e o que eles poderiam comer facilmente quando a gente estivesse fora. Então a gente criava esse tempo e aí a gente tinha uma caixinha de memórias e os nossos filhos, eles se lembram porque isso foi bem frisado, repetido várias vezes, e eles então se lembram da segunda-feira que a gente ia no cinema, da segunda-feira que a gente se reunia, às vezes para ver um filme em casa, da segunda-feira que a gente preparava alguma coisa para comer, da segunda-feira que a gente jogava jogos de tabuleiro. Então, isso cria momentos incríveis dentro do seu relacionamento. E assim você pode desfrutar de dias incríveis no seu casamento. Esses dias incríveis vão te fortalecer, esses dias incríveis vão fortalecer o seu relacionamento, esses dias incríveis vão abastecer a sua conta emocional para que vocês possam juntos vencer as adversidades, as lutas, quando elas aparecerem. Porque elas aparecem. Ninguém passa nessa vida sem ter lutas. Elas aparecem, nada melhor do que, ao invés de ter, como diz aquele filme, dormindo com o inimigo, você tenha um aliado, alguém que está no seu time, jogando com você, lutando com você, e às vezes até lutando por você, para que você possa estar forte e forte e preparado para vencer os desafios. Então, a chave para você ter dias incríveis no seu casamento é ter dias incríveis. Esse foi só o primeiro episódio e eu volto aqui outros dias ainda com novos episódios desse programa Dias Incríveis a Dois, que eu vou te ensinar a ter dias incríveis no seu casamento. Eu queria que você deixasse comentários aqui embaixo. Deixa algum comentário, o que que te marcou nesse aspecto que eu falei sobre ter dias incríveis? Sobre a importância dos dias incríveis, sobre os efeitos colaterais dos dias incríveis, sobre qual o aspecto que é mais importante para você: ter sair da rotina, criar momentos grandes, memoráveis, ou ter a cooperação, parceria um com o outro. O que que são dias incríveis para você? Eu quero te ouvir. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber, e isso vai me ajudar também a preparar conteúdos, preparar os novos episódios que vão chegar direto para você, naquilo que você precisa para te ajudar a ter dias incríveis do seu casamento. Tenha dias incríveis do seu casamento. Reserve tempo, reserve um dinheiro, invista sua energia com intencionalidade e viva o melhor que você pode viver. Aproveite a vida com quem você ama.